conforme a tua infinita graça. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai, de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Em que iniquidade foi formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai, de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o meu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Que Deus abençoe os irmãos que estão ali nos assistindo na internet. Hoje é domingo, dia 24 de maio de 2026. Estamos aqui, eu e o irmão Luiz Fontaniva, mais uma vez, para mais uma live da outra porção agora, que continua o ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, ali, Apocalipse 10, do 8 ao 11, no Profetizando Outra Vez, a muitos povos, nações e línguas, e terminando nesse tempo final com a mensagem de Deus na terra, com a esposa do Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos os irmãos, aos irmãos branamitas também, todos aqueles, os que gostam de mim, os que não gostam, que são a maioria, não tem problema, Deus sabe. Deus gostando de mim está bom, né, irmão Luiz? Deus amando nós já é o princípio, né? Aí o resto depois, ele mesmo disse que nós buscando ele em primeiro lugar, então o resto ele acrescenta para nós. Quem sabe ele acrescente também irmãos que não gostavam de nós, né? E que venham a gostar de nós. Então, irmão Luiz, eu vou te pedir um favor, vamos terminar a adoração a Deus com a nossa oferta e depois vamos continuar o nosso culto a Deus que temos de domingo. Vou pedir ao irmão Luiz a gentileza de acender as luzes, irmão, que eu esqueci, para dar uma iluminada um pouquinho melhor para nós aqui, todas as luzes ali. Obrigado, irmão. Então, irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nessa live culto e vamos orar a Deus para nós iniciar a este culto de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, nesta hora, estamos aqui reunidos para Ti adorar. Nós já adoramos uma parte com o cântico, Senhor, e estamos aqui para oferecer mais uma vez o nosso culto de adoração e também de agradecimento a Ti, de todas as coisas que Tu tens feito por nós nesses últimos dias, a Tua proteção, a Tua graça, a Tua misericórdia que tem estado estendida sobre nós, a nossa saúde que Tu nos dá, tudo o mais é Tu, Senhor Deus, que tem ali preparado e nos dado todos os dias. E nós temos oferecido a nós mesmos em culto e adoração para sermos aqueles que iremos ao arrebatamento juntamente com aqueles outros irmãos que estão também sendo preparados para o rapto desta hora, deste dia, pela mensagem de um homem só, a qual nós cremos, né? Como assim? Irmão Branham nos ensinou, irmão Branham também deixou ali ensinado, e a pessoa estranha que veio após o irmão Branham explicou melhor a mensagem para nós. Agradecemos por tudo e pedimos que tome conta desta pregação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. A irmã Jocelina hoje não veio, ela andou se machucando, ela andou colocando, ela
ela estava calçando uma bota, irmãos, e aquela bota era muito lisa na parte de baixo. E ela foi descer uma parte meio assim, tipo uma lombada, sabe? E aquilo escorregou e ela caiu um tombo, não muito grande, mas ali ela ficou com a perna machucada e ela precisou hoje não vir, mas ela provavelmente vai nos assistir, acredito, pela internet. Então, a nossa oração fica também para que a irmã Juscelina venha se recuperar e Deus possa abençoar para que ela esteja conosco na próxima live, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Prezados amigos e irmãos ali da internet, também no Sontanima que está aqui comigo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre dê a Deus o que é de Deus. Esta é uma frase famosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que falou isso para nós. Então, dê a Deus o que é de Deus. Então, eu vou começar aqui lendo na Bíblia, irmãos, e quem vai falar mais para nós é o irmão Brana. Vou apenas ler as coisas do irmão Brana, né? O que ele vai falar algumas coisas para nós sobre teofania, pretendo falar um pouco também sobre a parte de Deus ser três. E na verdade não é três, é um Deus em três ofícios, e o irmão Brana vai estar falando ali para nós também, na mensagem que vou ler para nós. Então aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 22, no verso 15 em diante, vou ler até o verso 22, diz o seguinte a palavra de Deus para nós, a Bíblia. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Aqui já está dizendo, os fariseus estavam ali já com um pensamento de como pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma palavra, né? É o que está dizendo a Bíblia aqui. Continuando, enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, por que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes diz: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Vejam aqui, irmãos, está o Senhor Jesus Cristo, foi pego ali, como sempre tentavam fazer algumas surpresas para ele, para pegarem ele em alguma palavra, para levar o Senhor preso, né? E a morte, porque sempre estavam querendo matar o Senhor ou prender ele em alguma coisa. Então vieram aqui aqueles herodianos, diz a palavra aqui, mandaram alguns discípulos deles, né, a seita dos herodianos aqui, perguntando para ele o que poderia fazer, se era lícito pagar ali o imposto, o tributo é imposto, né, irmãos, para o imperador César Augusto, que era daquela época, né, que dominava ali Roma, e a Roma dominava também ali Jerusalém, né, os israelitas. Então Jesus, sabendo no coração dele, como ele era profeta, já sabia da malícia deles, desta intenção que eles tinham, maligna, né, de pegar ele. E Jesus deu essa famosa resposta: dê a César, que significa dar ao mundo, né, irmãos, o que é do mundo, o que é de César, o que é do imperador romano César, que significa o mundo para nós hoje,
uma metáfora. E a Deus aquilo que é de Deus. Quer dizer, nem o Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que respondeu eles aqui, irmãos, esta resposta tem algo escondido nela. É uma resposta que nos leva diretamente ao dízimo. Ou seja, muitas pessoas perguntam no mundo, tem aquelas dúvidas, né? Devemos pagar dízimo, não devemos pagar dízimo. Aí tem denominações evangélicas que dizem, não, nós não devemos pagar o dízimo é algo que é só assim, você dá o que você pode dar, né? Tem pessoas que dizem isso em igrejas evangélicas por aí. Deus quer só o nosso coração, né? Mas a palavra de Deus, irmãos, Deus diz em toda a palavra de Deus, e não muda nunca, que Deus quer a nossa obediência, não o nosso coração. O ser humano vai conseguir obedecer totalmente a Deus? É claro que não, irmãos, nós somos imperfeitos. Perfeito é somente o nosso Deus. E Ele não vai dar essa perfeição para ninguém, e não ser Ele mesmo. Porque Deus, sendo perfeito nele mesmo e em todas as coisas, e sendo todo poderoso, Ele não vai querer dar a perfeição dele para que alguém vá lá e tire o lugar dele, como Lúcifer tentou fazer. Satanás tentou pegar o lugar de Deus, e Deus disse, o meu lugar a outro não darei. Está escrito na palavra. Então vejam, esse lugar é só de Deus. Deus criou nós imperfeitos, temos nossos defeitos e imperfeições, mas nós da esposa estamos chegando à perfeição com a palavra, a perfeição da palavra. Nós temos que ser perfeitos, sede perfeitos como perfeito é nosso Deus. E nós, sendo perfeitos como Deus, nunca seremos perfeitos como Ele, mas tentamos ao máximo ser o mais perfeito que podemos. E uma dessas perfeições é também obedecer que o dízimo é algo que é de Deus. Por isso Jesus Cristo não respondeu uma mentira. Ele disse, dai a Deus o que é de Deus. Então ele está dizendo que Deus tem algo neste mundo que precisa do dinheiro, que precisa do dízimo. E esta é a igreja física do Senhor Jesus Cristo. A igreja física na teofania das pessoas que estão aqui, né? Nós estamos aqui com a nossa alma nesse corpo carne, o qual nossa alma uma hora vai sair deste corpo carne, desencarnar. E aí ela vai ir até um outro corpo teofania que já está preparado para nós lá na outra dimensão, esperando por nós. Mas quando acontecer o arrebatamento, isto vai ser um abrir e fechar de olhos, e nós tomaremos aquele corpo juntamente com os irmãos ressuscitados das eras passadas, aonde nós subiremos ao encontro do Senhor, o qual nós estamos preparando. Então vejam, irmãos, ali sempre tentavam destruir ao Senhor Jesus Cristo, que veio trazer esta mensagem ao mundo. Às vezes eu vejo, irmãos, por aí pessoas como, não vou dizer o nome, mas os irmãos podem associar as coisas que eu vou dizer. Pessoas que usam o nome do Senhor Jesus Cristo para ganhar dinheiro e fundos para manter orfanatos, né? E até fazem ligações no telefone pedindo ajuda para manter as crianças. Nada errado quanto a isso. Agora, usar o nome do Senhor Jesus Cristo para isso, para mim, é uma covardia. E é errado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não veio para isto no mundo. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar a nós, para que nós tivéssemos consciência de que caímos em pecado, quando a Eva caiu em pecado lá, no jardim do Éden com a serpente, e Jesus precisou vir e dar a vida dele para resgatar nós de volta a ele. Esta foi a mensagem e a trajetória do Senhor Jesus Cristo. Ele não disse para usar o nome dele para fazerem boas obras, isso ou aquilo. O
Senhor Jesus Cristo veio aqui para trazer a salvação a todo que nele crê. E que crer na mensagem dele, de que ele foi preparar-nos lugar em uma outra dimensão, em um outro lugar, para nos tirar deste lugar que infelizmente o diabo tomou conta no dia que enganou Eva. Ele tomou conta, ele tomou o poder da Eva, o poder que Adão tinha para ele, tomou conta deste mundo com a mentira, enganando a Eva, induzindo ela a pecar. E aí a humanidade caiu, né? E precisou que viesse o Filho de Deus encarnado para nos tirar deste sofrimento a todo que nele crê. Ele não disse para nós abrirmos instituições e ganhar dinheiro com o nome dele, que ele então iria tratar as criancinhas, ou os enfermos, ou seja o que for, ou lares para idosos, ou coisas desse tipo. As pessoas usam muito a imagem do Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Não vou dizer que é totalmente errado, mas Deus não veio para isto, meus irmãos. Nós temos que ir a Cristo e temos que ter consciência do que nós estamos vivendo aqui no mundo. E esta é a esposa de Cristo, ela sabe o que é isto. Então ela está sendo preparada para ser arrebatada e tirada deste mundo. Não vou dizer que não se ajude as instituições que tem por aí, mas essas instituições que tem por aí, a maioria delas estão baseadas também em doutrinas erradas da Bíblia, onde aprenderam que são 3 deuses que existem, Pai, Filho e Espírito Santo, todas seguindo a doutrina que foi colocada ali no ano 325 pela Igreja Católica Romana, da Trindade, né? Então estão seguindo doutrinas erradas e não querem seguir a verdade do Senhor. Por isso serão deixados para trás no dia do arrebatamento, que foi feito para salvar aqueles que são do povo de Deus das mãos das pessoas iníquas deste mundo que querem tomar conta e fazerem aquilo que o irmão Branham ensinou para nós. O que o irmão Branham disse que o Satanás estava fazendo neste mundo? O Éden satânico, aquele Éden de Satanás que ele está construindo aqui no mundo. Então, dê a Deus o que é de Deus. Se você quer ser esposa de Cristo, você entenderá que o dízimo é um mandamento do Senhor. E o dízimo, quem não der o dízimo, também não herdará o reino de Deus. Se você não paga o dízimo, você não faz parte da Igreja Universal e Mundial que formou o Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, e dos discípulos passou ali para o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro das eras da igreja. Então, temos que ter essa consciência, irmãos, que se temos que pagar impostos no mundo, né, e nós pagamos, porque se não pagarmos, a lei vai nos pegar. Podemos até ir presos por isso, né? Então, o Senhor Jesus Cristo também tem suas punições. Qual é a punição que há para um que não paga dízimo? Que não tem direito ao reino dele, porque não entendeu a mensagem que ele trouxe ao mundo. Não teve consciência do que era ser verdadeiramente de Cristo, ser esposa de Cristo, viver no mundo de Cristo, naquilo que Cristo pregou, e ter consciência e saber qual é a nossa prioridade aqui no mundo. Eu vou ler aqui, irmãos, na mensagem do irmão Branham, aqui pelo Busca de Goiânia. Eu vou buscar a mensagem aqui, Hebreus. Deixa eu ver aqui. É a Hebreus 2. A Hebreus 2. Deixa eu ver se é a 2 mesmo. Tem a Hebreus 7 que eu preparei hoje, a Hebreus 2, terceira parte. Então, Hebreus 2, terceira parte, pregada em 28 de agosto de 1957. Vamos ver aqui do parágrafo 57. O parágrafo 57 em diante, o irmão Branham está falando o seguinte, irmãos.
Agora deixe-me explicar isto novamente para que você tenha certeza. Deus não é três deuses. A Trindade de Deus é um Pai, Filho, Espírito Santo. Não, desculpa, irmãos, eu li errado aqui, ficou tudo fora do contexto, né? Aqui é o seguinte, ó, a Trindade de Deus é um. Ponto final, irmão Bruno falando. Pai, Filho e Espírito Santo não significa que exista três deuses diferentes. Se fosse, nós seríamos pagãos. Esta é a razão pela qual os judeus não podem compreender. Isto nunca foi ensinado na Bíblia. Agora, é ensinado na Igreja Católica, absolutamente. É daí que vem o batismo trino. Na África, eles batizam você 3 vezes com a face para frente, uma para Deus o Pai, uma vez para Deus o Filho e outra para Deus o Espírito Santo. Agora, isto é um erro. Não existe nenhum ensinamento como este na Bíblia. Vem. E agora, isto é o que eles ensinam. Isto veio através de Lutero para Wesley, se desenvolvendo através das eras, mas isto nunca foi um ensinamento bíblico. Isto sempre foi um erro desde que começou. Assim era Deus no princípio, antes que houvesse qualquer luz, antes de haver até mesmo um átomo, antes de existir uma estrela, antes de haver qualquer coisa visível, Deus enchia todo o espaço. E naquilo não havia nada a não ser pureza, puro amor, pura santidade, pura retidão. Era o Espírito. Ele cobria todo o espaço da eternidade. Bem, não podemos compreender isso. Isto vai além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. Pois através daquela lente, poderíamos ver 100 e tantos milhões de anos-luz do espaço sideral. Pense nisto, 100 milhões de anos-luz do espaço sideral. E a luz viaja a cerca de 8 mil milhas por segundo. E 100 milhões de anos-luz do espaço. Apenas pense quantos milhões de milhas isto seria. Você não poderia nem mesmo numerar isto. Você poderia simplesmente pegar uma fileira de noves e passá-la ao redor de Jeffersonville, e você ainda não poderia ter isso dividido em milhas. Pense nisto. E além daquilo estão as estrelas e planetas. E Deus, antes de qualquer um deles existir, ele já existia. Vem. E agora o Logos que saiu de Deus, que era o Logos, tudo isso começou a tomar forma de um corpo. E a forma deste corpo foi chamada no ensino escolar de Logos. O Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, uma palavra melhor para isto chamamos de teofania. Teofania é um corpo humano que é glorificado. Não exatamente com carne e sangue, como ele será em seu estágio glorificado, mas é da forma de um corpo humano que não come nem bebe. É um corpo. Mas é um corpo que está esperando por nós tão logo que deixemos este. Agora, ali nós entramos naquele corpo, e este é o tipo de corpo que Deus tinha, pois ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, quando o homem entrou naquele corpo, ele tinha o controle de todos os peixes, de aves e das bestas do campo, e então ali não havia ninguém para lavrar o solo. Está escrito em Gênesis 2. Ele o havia feito macho e fêmea, mas não havia ninguém para lavrar o solo. Então Deus fez o homem do pó da terra. Ele lhe deu uma mão como a do chimpanzé, deu-lhe um pé como o do urso,
Ele o fez a imagem, este corpo terrestre está na imagem da vida animal e é feito do mesmo tipo de material. O seu corpo é feito do mesmo tipo de material que é feito um cavalo, ou um cachorro, ou qualquer coisa assim. É feito de cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica. Toda a carne, reticências, não é a mesma carne, é uma carne diferente, mas é feita do pó da terra de onde ela veio. Mas a diferença entre um animal e um homem, Deus colocou uma alma no homem e Ele não a colocou no animal, porque a alma que estava no homem é aquela teofania. Eu nunca alcançarei esta lição, mas eu tenho que apanhar isto. Veja, não recorda você quando Pedro estava na prisão e o anjo do Senhor chegou e abriu as portas? Estávamos passando pelo supermercado aqui em cima, outro dia, e a porta abriu na nossa frente e eu disse, sabe, na Bíblia teve isto primeiro, vem agora. Irmão Luiz está meio com sono, irmão? Meio sono agora. Agora, se você quiser ir tomar um copo d'água, irmão, pode ir tomar um copo d'água ali, na cozinha ali. Agora a porta vai e vem por si mesma. E quando Pedro saiu, passou por aqueles guardas, eles estavam cegos para ele. Ele passou pelo guarda interno, o guarda externo, lá fora nos pátios, pelos muros na rua, e nenhum deles sabia quem era ele. E não prestaram, eles pensaram que ele era outro guarda. Ele simplesmente passava e a porta abria sozinha enquanto ele saía. E fechava atrás, e quando ele saiu ali, ele achou que tinha tido um sonho. E ele desceu até a casa de João Marcos, onde estavam fazendo uma reunião de oração. O irmão Branham bate no púlpito para estar no meio deles. Ele é um glorioso, ele é maravilhoso. Ele não foi feito da forma de um anjo, mas ele tomou a descendência de Abraão. Deus se tornou a descendência de Abraão. Agora, se tivéssemos tempo para voltar e mostrar como ele fez isto no pacto, vocês me ouviram pregar sobre isto várias vezes, como ele tomava aqueles animais e os cortava em pedaços, e jogava o pombo e a rola dentro, e então ele olhava e observava uma pequena fumaça negra de horror e morte, e depois uma fornalha de fumaça, inferno, mas na frente daquilo ia uma pequena luz branca, e aquele pequeno branco passava por cada pedaço daquele sacrifício cortado, mostrando o que ele faria. Ele fez um juramento quando ele fez aquilo, e ele escreveu um pacto mostrando o que ele faria. E ele, Jesus Cristo, veio à terra, e no Calvário ele foi dilacerado. E o seu espírito voltou sobre a igreja, e o seu corpo foi elevado e se assentou no trono de Deus. O trono de Deus? Aquele que está no trono é o juiz. Sabemos disto. Bem, onde está o julgamento? O Pai, ele não julga ninguém, mas o Pai tem entregue todo o julgamento ao Filho. Então, sua vida é o sumo sacerdote, assentado ali com o seu próprio corpo, como um sacrifício para defender nossas confissões. Amém. Irmão, aquilo coloca algo em você. Observem. Ele tomou a semente de Abraão, ele se tornou um homem, Deus feito carne no nosso meio para nos redimir. Em outras palavras, Deus se tornou pecado para que nós, pecadores, pudéssemos nos tornar participantes dele. E quando nos tornamos parte dele, nós participamos de sua reticências aqui, irmão. Éramos pessoas do tempo e espaço, e Deus desceu e se tornou um de nós, na sua divisão de tempo,
para que nós tornássemos participantes da sua vida eterna. E quando nascemos de novo, somos filhos e filhas de Deus e temos vida eterna e nunca pereceremos. Oh, que bendito Salvador! Oh, não há como descrever isto, não há como explicar isto, está além da explicação. Ninguém pode explicar quão grande é. Quão grande és tu, correto? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Pense nisso. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é Deus. Ouçam isto, para expiar os pecados do povo. Agora Deus, conhecendo a justiça, teve que se tornar injustiça para sentir o que era ser um pecador, para voltar, para expiar, através da expiação, e ter misericórdia do povo. Próximo verso, ouçam aqui, porque naquilo que ele mesmo padeceu. Deus não podia padecer em espírito. Ele teve que se tornar carne para sentir a dor da enfermidade, para sentir a tentação da luxúria, para sentir a tentação do desejo, para sentir a tentação da fome, para sentir o poder da morte, para que ele pudesse tomar isto sobre si mesmo, se colocar na presença do grande Espírito Jeová. O Espírito, não o homem, o Espírito, para fazer intercessões nessa vida. E Jesus tomou isto para que pudesse fazer intercessões por nós, para ele saber como é. Quando você fica doente, ele sabe como você sente. Quando você é tentado, ele sabe como você se sente. Agora, você observou quando votamos para presidente da República? Todo fazendeiro voltará para o presidente que foi fazendeiro, pois ele conhece a parte difícil da vida de um fazendeiro. Vem? Ele quer alguém que compreenda. E mesmo antes que Deus pudesse compreender, ele sendo aquela grande santidade, como poderia ele alguma vez compreender, depois dele condenar um homem através de sua santidade? Ele condenou o homem. E a única forma pela qual ele saberá como justificar um homem é se tornando homem. E Deus fez sombra sobre a Virgem e ela trouxe um corpo, não com sangue judeu, não com sangue gentil, mas o seu próprio sangue, o sangue criado por Deus, sem nenhum sexo misto de forma alguma, nenhum desejo sexual. E esta célula sanguínea criada no ventre desta mulher trouxe o filho. E quando ele foi batizado por João Batista, João disse: testemunho que vejo o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pairando sobre ele. Não é de se admirar que Jesus pudesse dizer que todos os poderes do céu e da terra me são dados. Deus e o homem se tornaram um. Céus e terras abraçaram um ao outro, e ele foi aquele quem pôde fazer expiação por nossos pecados. Esta é a razão que a cura acontece em seu nome. Ele conhece as suas dores. Você já ouviu falar este velho corinho? Jesus conhece a dor que você sente. Ele pode salvar e ele pode curar. Leve seu fardo ao Senhor, deixe-o ali. Isso é correto, ele conhece. Quando o nosso corpo dilacerado com dor e não pudermos recuperar nossa saúde, apenas recorde que o Deus do céu responde à oração. Jesus conhece a dor que você sente. Ele pode salvar e ele pode curar. Apenas leve seu fardo ao Senhor e deixe-o ali. Isso é tudo que ele pede. Apenas deixe ali. Por quê? Porque ele é nosso sumo sacerdote aqui de pé, que conhece como você se sente. Ele sabe como te reconciliar pela graça e como trazer a sua saúde de volta. Ele sabe tudo a respeito disto. Ele sabe tudo a respeito disto.
Ele sofreu. Quando você não tinha um lugar para deitar a sua cabeça, ele também não teve. Quando você teve uma muda de roupas, ele tinha o mesmo. Quando você é criticado, perseguido, ele sofreu o mesmo. Ele sofreu o mesmo. Aqui no Umbrano, então, está explicando para nós, irmãos, sobre a teofania e explicou para nós também sobre Deus ser um só. Vamos ler aqui agora, irmão, vou ler para vocês aqui em Hebreus 7, primeira parte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeira parte, pregado em 15 de setembro de 1957. Hebreus 7, primeira parte. E o parágrafo número 20. Vamos ver o que o irmão Branham fala nessa citação. Agora, eu creio que Paulo dá a interpretação correta. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, veja, rei de Salém, e qualquer estudioso da Bíblia sabe que Salém anteriormente era Jerusalém. Ela era chamada de Salém. E ele era o rei de Jerusalém. Deus Altíssimo. Este é um intercessor e que saiu ao encontro de Abraão. Eu quero chegar à sua genealogia, a deste grande homem, para que principalmente vocês saibam que ele é, e então nós prosseguiremos com a história. Quando ele regressava da matança dos reis e assim abençoou Abraão. A quem também Abraão deu o dízimo, primeiramente por interpretação, rei da justiça. Agora observem, justiça. Agora nós temos justiça própria. Nós temos justiça simulada. Nós temos justiça pervertida. Todos os tipos de justiça. Mas há uma justiça verdadeira e essa justiça vem de Deus. E este homem era o rei de justiça. Quem poderia ser ele? Agora, ele era o rei de justiça, o rei de Jerusalém, o rei de justiça, o rei de paz. Jesus foi chamado de príncipe da paz, e um príncipe é o filho de um rei. Então, este homem era rei de paz, então ele teria que ser o pai do príncipe da paz. Entendeu? Agora, vamos ver, chegar à sua genealogia um pouco mais adiante, para ver para onde estamos indo. Sem pai. Agora, Jesus teve um pai. Você crê nisso? O irmão Breno pergunta aqui. Você crê nisso, que Jesus Cristo teve um pai? Certamente ele teve. Sem mãe. Jesus teve uma mãe. Mas este companheiro não teve nem pai, nem mãe, sem genealogia. Ele nunca teve alguém de quem ele tenha vindo, nenhuma descendência. Aqui o irmão Branham está falando daquele Melquisedeque, que apareceu a Abraão, e que se dizia rei de Salém. E Salém, anteriormente, era chamada Jerusalém. Ou melhor, Jerusalém, anteriormente, era chamada de Salém. Então vejam, o irmão Branham está falando desse Melquisedeque. Então ele diz, sem genealogia, ele nunca teve alguém de quem ele tenha vindo, nenhuma descendência, ele sempre foi. Não tendo princípio de dias, nunca teve tempo algum onde ele tenha começado, nem fim de vida. Não poderia ter sido nada mais a não ser Deus. É tudo que ele poderia ser. Agora, se você notar, enquanto lemos o próximo versículo, veja, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. Não é aí que eu quero ler.
o terceiro versículo. Nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Agora, ele não era o Filho de Deus, porque se ele fosse o Filho, ele teria um princípio. E este homem não teve princípio. Se ele fosse o Filho, ele tinha que ter tanto pai quanto mãe. E este homem, este Melquisedeque, que o irmão Breno está dizendo, não teve nem pai nem mãe, mas ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Agora, o Dr. Scofield, aquele que tem a Bíblia Scofield, tenta dizer que ele foi um sacerdócio, chamado sacerdócio de Melquisedeque. Mas eu simplesmente quero trazer isso a vocês por apenas alguns minutos. Se foi um sacerdócio, então ele teve que ter um princípio e teria que ter um fim, mas este não teve princípio nem teve fim algum. E ele não disse que encontrou um sacerdócio. Ele encontrou um homem e chamou seu nome Melquisedeque. Ele era uma pessoa, não uma denominação, não um sacerdócio ou paternidade. Ele era absolutamente um homem, com o nome de Melquisedeque, o qual era o rei de Jerusalém. Não um sacerdócio, mas um rei sem um pai. Sacerdócios não têm pai. Este homem era sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, nem fim de vida. Agora o Filho de Deus, reticências. Quem era este? Este era Jeová. Este era o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele não poderia ser nenhum outro. Ele permanece eternamente. Ele tem um testemunho aqui que ele vive, ele nunca morre. Ele não era nada senão vivo. Ele permanece para sempre. Agora, Jesus foi feito semelhante a ele. Agora, a razão pela qual existe uma diferença entre Deus e Jesus é que Jesus teve um princípio. Deus não teve princípio. Melquisedeque não teve princípio. E Jesus teve um princípio, mas Jesus foi semelhante a ele, um sacerdote, permanece para sempre. Agora, quando Melquisedeque esteve na terra, ele não foi nada no mundo, a não ser o Deus Jeová manifesto pela criação. Ele esteve aqui como uma teofania. Abraão o encontrou uma vez em sua tenda, e como dissemos, nesta manhã, Abraão o reconheceu, e ele disse a Abraão o que ele iria fazer, porque ele não iria deixar o herdeiro do mundo cego às coisas que ele ia fazer. Que eu possa parar aqui por um minuto para dizer que Deus ainda tem a mesma opinião sobre sua igreja. Vocês não são filhos das trevas, vocês são filhos da luz. Nós, reticências, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o Deus, o qual agiu para com Abraão, que havia de herdar a terra, ele disse: eu não ocultarei estas coisas do homem que vai herdar a terra. Quanto mais ele revelará seus segredos para a sua igreja que vai herdar a terra. Daniel disse: naquele dia eles correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E ele disse: os sábios conhecerão o seu Deus naquele dia, farão proezas naquele dia, mas os ímpios não conhecerão o Deus do céu. Eles o conheceram em uma forma, em um ritual, como a nossa primeira lição disse, mas eles não o conheceram pelo caminho da perfeição.
E Deus somente pode trabalhar através da perfeição porque Ele é perfeito. Bendito seja o seu nome. Tem que ser um canal perfeito através do qual Deus opera, porque Ele não pode fazer nada mais a não ser trabalhar através da perfeição. Ele não pode manchar a si mesmo de maneira alguma. E então é por isso que Jesus veio para tirar nossos pecados, para que pudéssemos ser aperfeiçoados, para que Deus pudesse operar através de sua igreja. É aí onde está o segredo. Vamos fazer uma pausa aqui, irmãos. Como eu estava falando antes, pessoas às vezes que fazem propaganda com o nome de Cristo, para abençoar os orfanatos e as criancinhas. Então eles usam esse tipo de coisa para nos iludir e fazer nós ficar com pena e assim a gente doar para eles. Mas este não é o propósito de Deus aqui no mundo. Claro que no mundo vai haver pessoas que passam fome, criancinhas, que aí os pais deles, muito sexo liberal e coisas, e prostituição no mundo, fazem esses filhos ilegítimos nascerem por aí. E muitos filhos, de mães solteiras e prostitutas, e aí são deixados, e aí começam a surgir então as pessoas que têm pena disso e fundam uma casa lá de instituição, uma ONG, alguma coisa assim, para que as pessoas ajudem e vamos acolher as criancinhas. Sim, isso é coisa boa. Deus abençoa também isso, claro, mas não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que as pessoas tivessem obedecido a Deus e não caíssem em prostituição e obedecessem às suas leis. E assim, a mulher tivesse seu marido e seu marido tivesse sua esposa, sua companheira, e vivessem entre eles, tivessem os seus filhos e cada um cuidasse da sua casa, do seu lar, trabalhasse, tivesse seus companheiros de igreja, seus companheiros de trabalho e vivessem a sua vida aqui no mundo, uma vida decente, uma vida cristã, uma vida onde estão debaixo da mão de Deus. Mas não é o que se vê hoje. As pessoas não querem saber de estarem debaixo das leis de Deus. As pessoas querem se desviar do caminho de Deus. Então, ali surgiu também, lá no passado, para atrapalhar a esposa de Cristo aqui na terra, uma falsa igreja, para colocar doutrinas erradas e fazer as pessoas irem até ela e crerem errados. E o mundo foi indo do jeito que está, com doutrinas erradas, e pessoas se prostituindo e hoje drogados e viciados, jogados por aí em praças públicas, em locais aí pedindo dinheiro nas sinaleiras, e nós constrangidos que ficamos, porque a gente fica com pena deles e muitos nos enganam. Eu, como trabalho há 20 e poucos anos, fazendo minhas rondas noturnas para ganhar o meu pão de cada dia, eu tenho visto isso, meus irmãos e irmãs. Pessoas que me conhecem, eu tenho visto como eles mentem para os outros nas sinaleiras. Muitas vezes eu estou andando ali com o meu carro, paro numa sinaleira e eu vejo aquela pessoa pedindo e eu conheço ele da noite. Conheço ele quando ele estava lá no meio dos drogados, rindo e se alcoolizando com o dinheiro que nós, com pena, damos para ele na sinaleira. E ele estava ali ainda rindo, regozijando e gostando de viver aquela vida de farra, aquela vida de vagabundice, de não trabalhar e só pedir. Entende, meus irmãos? Deus quer que nós trabalhe, nós tenhamos nosso dinheiro decentemente. Ele não mandou nós vagabundear, enganar outras pessoas por aí. Então eu não sou contra que se ajude, que se tenha pena deles, mas temos que ser o que a esposa é, o que as virgens prudentes são. A palavra já diz tudo: virgens prudentes, sábias, que tem que saber a quem dar. Porque hoje em dia as pessoas se tornam bandidos, nos roubam, riem de nossa cara, zombam daqueles que querem viver decentemente, e nós com pena vamos lá e damos um dinheiro para ele. Eu digo o seguinte: faça um teste você mesmo, não dê dinheiro. Diga: você quer que eu vá te comprar um pedaço de pão? Quer ali um litro de leite? Eu te dou para você comer.
você vai ver que muitos deles não vão querer a comida para se alimentar. Vão querer o teu dinheiro, porque eles vão no oculto depois na noite, pegam aquele dinheiro para fumarem crack, para cheirarem cocaína, drogas e coisas indecentes com aquele dinheiro. Então eles querem o dinheiro, eles não querem a comida. Por quê? Porque em seu coração eles mesmos são pessoas malignas que estão nos enganando. E são pobres que estão por aí, jogados nas calçadas, muitas vezes porque incomodavam dentro de suas casas e a família não suportou mais. E teve que colocá-los para fora de casa, porque as próprias leis aqui mesmo do nosso país não incentivam a tirar essas pessoas das ruas, né? Criam tantas coisas e os governantes roubam tanto, né? E pegam tanto dinheiro para eles, mas eu não vejo eles construírem um lugar para colocar aqueles drogados, aprenderem uma profissão, saírem disso, ou colocarem ali as polícias, o policiamento para chegar naqueles drogados e levarem eles à força para uma clínica de recuperação. Porque não pode forçar a pessoa tem o livre-arbítrio, tem as leis que o protegem, né? Então não se pode forçar as pessoas a nada. Mas, pessoas, vejam, a pessoa nunca vai querer ir por si mesma, porque ela está acostumada naquela vida boa de pedir dinheiro, não trabalhar e viver ali naquela vagabundice, naquela vida de não querer nada. Mas este não é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo, deu a sua vida para que todo que nele crê tenha a vida eterna, creia e saia dessas indecências do mundo e venha viver no mundo dele, das coisas dele, nas coisas decentes dele, para herdar o reino dele que ele dará a quem nele crê. E para subir aos céus e sair deste mundo que será ali dominado pelo anticristo e aqueles que apoiam e apoiarão o governo desse anticristo. Então vejam, irmãos, aqui o irmão Branham está falando para nós algumas coisas, né? E eu estou dizendo, dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Você prefere, muitas vezes, estar indo numa balada, se divertir e não dar prioridade ao reino de Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo que veio e deu a vida dele para tirar você desses vícios, dessas coisas que não prestam aqui no mundo, porque ele sabe que tudo aqui será destruído e perecerá. E você não tem consciência e não teve consciência até hoje do que é o reino de Cristo. Então, você não sabe o que é ser esposa do Senhor. Ser esposa do Senhor não é ficar assistindo filmes na televisão todo momento. Não é ir a clubes de futebol e ficar ali toda hora. Não que isto seja proibido, mas se você tem consciência de que você é do reino de Cristo e que você precisa da salvação para não descer ao inferno, meu irmão ou minha irmã, você saberá que se você continuar se distraindo com essas coisas demasiadamente, demais, sem dar prioridade ao reino de Deus, você não terá as bênçãos de Deus e nem a salvação eterna dele. Então dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Os dízimos e as ofertas? Sim, isso é de Deus. E ao mundo, os impostos e o que o mundo pede? Sim, isso é do mundo, nós damos os nossos impostos. Mas e a Deus? Você não dá nada? Você não reconhece que há um reino celestial te chamando para fora deste reino que será destruído? Então, você não pode ser esposa de Cristo. Você não chegou nem a ser noiva de Cristo. Quanto mais esposa que irá no arrebatamento. Temos que reconhecer nossas falhas. Precisamos entender que nós temos as distrações aqui no mundo, mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. A sua justiça, as suas leis. E então reconhecer que nós precisamos partir desta terra, porque aqui tudo está perecendo. A injustiça tomou conta, os governantes injustos estão aí tomando conta do mundo e das pessoas.
induzindo as pessoas ao governo do Satanás, que virá sobre a terra. Mas Cristo está aqui com os seus servos deste ministério da esposa mundial, dizendo: venham para a esposa de Cristo, venham para a outra porção agora, que é o cumprimento da terceira parte da esposa do Senhor, após Branham e após a pessoa estranha. Então Branham continua dizendo aqui: e então é por isso que Jesus veio para tirar nossos pecados, para que pudéssemos ser aperfeiçoados, para que Deus pudesse operar através da sua igreja, da sua esposa. É aí onde está o segredo, é aí onde o mundo está cego, é aí onde eles querem dizer que você perdeu a sua mente, é aí onde eles querem dizer: você não sabe do que está falando, porque as coisas do Senhor são loucura para a sabedoria deste mundo, mas para o crente as coisas do mundo são carnais. Então, você é uma pessoa diferente, você está vivendo em uma esfera diferente, você não é mais deste mundo, você passou dessa vida para uma nova vida. Portanto, Deus revela não para o mundo, não para o psicólogo, não para os ministros graduados, mas aos humildes de coração. É a estes que Deus revela seus segredos. Para o seu povo que é manso, Ele revelará o segredo das grandes coisas de Deus. Vê você isto? Agora, Abraão havia de herdar o mundo através da semente de Abraão. Todas as nações seriam abençoadas. Então Deus desceu e falou com ele na forma de um homem. Agora, Deus sempre tem estado na terra. Deus nunca deixou a terra. Se Ele alguma vez deixasse a terra, eu não sei o que seria dela, mas Deus sempre tem estado aqui de alguma maneira. Ó, louvado seja seu nome! Ele estava com os filhos no deserto, saindo do Egito na forma de uma luz. Ele falou com Abraão na forma de um homem, ele falou com Moisés na forma de um homem, ele falou com a igreja na forma de um homem, seu filho Jesus Cristo. E ele está falando através de sua igreja hoje. Posso dizer aqui, como faço parte da esposa de Cristo, posso trocar as palavras aqui do que Branham está dizendo. Eu posso dizer: ele está falando através de sua esposa hoje, através de sua esposa ungida do Deus vivo, através de vasos de barro. Eu sou a videira, vossas varas. Deus ainda está falando, e o mundo vê Jesus como você o apresenta. É assim que o mundo está. Vocês são cartas, escrituras lidas por todos os homens. A sua vida diz o que você é. Agora, este Abraão estava a seu caminho regressando. Nós vamos voltar a ler a respeito dele por apenas alguns momentos no livro de Gênesis. Eu creio que é no capítulo 14 de Gênesis. Ó, quão bonita é a história aqui. Agora todos nós sabemos sobre Abraão, como Deus o chamou para fora da terra dos caldeus e da cidade de Ur. Ele disse para se separar dos seus associados. Deus chama homens e mulheres, Ele chama para uma separação. Aqui está, meus irmãos, pessoas da internet, pessoas do mundo, que hoje eu prego também às almas que estão já encarceradas hoje. Por que vocês estão encarcerados hoje? Porque rejeitaram a todo momento a mensagem de Deus e a mensagem de Cristo aqui no mundo, aqui na terra. A mensagem de Cristo veio através de Paulo, primeiro mensageiro, depois veio através dos outros mensageiros e terminou com o irmão William Marion Branham, o sétimo e último mensageiro. E a esposa de Cristo está neste caminho. Por isso nós falamos muito de Branham. Por isso nós falamos muito em Branham. Não que ele é Deus, mas porque foi o mensageiro que trouxe a última mensagem de Deus à terra. Entende? Amém, né, irmão? Amém. Então, o irmão Branham continua dizendo: é por isso que não conseguimos ir mais adiante. Nós simplesmente entramos neste fluxo carnal e nós dizemos: ó, Jim é um bom sujeito, se
se ele bebe. Eu vou com ele ao salão da sinuca, mas eu não jogo sinuca. Eu vou à festa com ela, eles contam piadas sujas e assim por diante, mas eu não conto nenhuma. Saia do meio deles. Isto é certo, separe-se. Não toqueis nada imundo, eu vos receberei, diz o Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não faça isto, separa-se. E Deus chamou Abraão para se separar de toda a sua parentela. Aqui eu vou fazer um parênteses, não porque os parentes de Abraão fossem pessoas más ou coisas assim, mas porque estavam fora do caminho de Deus. E Deus queria revelar um caminho novo para Abraão. Então, os parentes de Abraão, que estavam ali também no caminho da idolatria, iriam atrapalhar Abraão na caminhada dele com Deus. Então, Abraão precisava se ser separado dos parentes. E para andar com ele, Deus, irmão, às vezes isso significa deixar uma igreja. E significou isso para Paulo, ele teve que deixar sua igreja. Significou isso para muitos. Às vezes significa deixar o lar. Às vezes significa deixar pai e mãe e abandonar a todos. Eu não quero dizer que significa isso todas as vezes, mas algumas vezes significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus e andar sozinho com Ele. Oh, aquela bendita doce comunhão. Agora, quando nós andamos com Ele, significa andar com os irmãos que creem igual a nós. Não é andarmos sozinho no mundo. Claro, você vai andar com aquele que é igual a você. Uma águia andará com uma águia, um corvo andará com um corvo. Entendem, irmãos? Nós podemos ficar sozinhos porque as águias têm diminuído no mundo e os corvos têm aumentado. Então, nós fazer o quê? Muitas vezes temos que ficar somente nós e Deus. Agora, se tem só um ou dois irmãos que estão ali contigo, estão na mesma caminhada e creem igual ao que você crê, então você ande com estes. É isso que temos que andar. Então andaremos nós sozinhos com Deus, crendo na palavra perfeita de Deus que Deus deixou para nós neste tempo. E assim vamos andando até que Deus nos chame à transformação de corpos, porque todos os dias estamos nos transformando um pouco mais. Significa você ter que tirar tudo entre você e Deus e andar sozinho com Ele. Oh, aquela bendita e doce comunhão, aquele companheirismo que você tem quando você se separa, quando você separa a si mesmo das coisas do mundo, dos crentes carnais que estão te criticando e caminha sozinho com Cristo. Quantas vezes eu tenho agradecido a Deus, Ele disse, eu te darei pais e mães neste mundo presente, eu te darei amigos e colaboradores, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Embora o mundo inteiro vire as suas costas para ti, eu irei contigo até o final do caminho. Que privilégio bendito do homem que tem esse desafio para seguir o Senhor Jesus, para separar de todos os seus associados carnais, seguir ao Senhor. E se alguma pessoa parece não se comportar corretamente e se apresenta como cristã, mas amando as coisas carnais, é melhor você procurar um outro companheiro imediatamente, isto é certo. E se ninguém quiser andar com você, há alguém que prometeu andar contigo. Esse é o bendito Senhor Jesus. Ele andará com você. Deus disse a Abraão para separar a si mesmo, e tão simplesmente humano como Abraão foi, ele levou seu pai consigo, ele levou o filho do seu irmão junto, seu sobrinho, todos pendurados nele. E Deus não o abençoou até que ele fez o que Deus disse que ele fizesse. Eu não digo que você não seja um cristão, eu não descristianizo ninguém, mas eu direi isto: se Deus te disse para fazer algo, Ele nunca te abençoará até que você o faça. Eu estou no púlpito hoje à noite com uma dessas coisas me segurando. Minhas reuniões não têm sido o que elas deviam ter sido nos últimos 2 anos. É porque eu falhei com o Senhor. Ele me disse, vá para a África e depois para a Índia. Aqui está escrito bem aqui no verso deste livro, neste exato momento.
E o administrador me chamou e disse: deixe os africanos para lá, a Índia está pronta. O Espírito Santo se encontrou comigo e disse: você irá para a África como eu lhe disse? E um outro ano passou, e os administradores ali, eu esqueci daquilo, ele disse: nós vamos à Índia, as passagens já estão prontas aqui. Eu parti, me esqueci daquilo até que eu cheguei em Lisboa. Na noite eu pensei que eu estivesse morrendo. Na manhã seguinte eu estava preparando para ir ao banheiro tomar um banho. Eu estava tão doente, eu mal conseguia ficar de pé lá, aquela luz pairando no banheiro. Disse: eu pensei ter dito para você ir à África primeiro. Estão vendo, irmãos? Aqui estou lendo o irmão Branham dando o testemunho dele mesmo. E olhem como quando Deus pede para nós fazer uma coisa, que faça primeiro o que Deus mandou e como Deus mandou. E o irmão Branham estava ali obedecendo os administradores ali da igreja, do tabernáculo dele. Minhas reuniões têm fracassado lentamente desde aquela época, embora eu tenha ido à Índia com quase 500 mil de pé ali, mas aquilo não era o fazer o que Deus disse para fazer. E eu sinto que minhas reuniões nunca serão um sucesso até que eu volte e conserte aquela coisa. Não importa o que eu faça, é a África primeiro, porque você tem que fazê-lo. Ali está a eterna palavra de Deus posta ali. Eu sabia melhor do que isso, mas eu tenho que voltar. E eu sinto que no próximo ano é a hora em que eu engatinharei para fora da casca, pela ajuda de Deus. Este velho evangelho glorioso tem estado crescendo facilmente como uma árvore de carvalho, mas eu creio que ela está prestes a soltar seus ramos agora. Eu creio nisto. Esta grande mensagem e grande coisa, eu creio que o Senhor nos deixará sacudir o mundo mais uma vez para a glória de Deus. Você tem que fazer o que Deus lhe diz para fazer. E Abraão continuou, levou seus parentes consigo. Ele os amava, essa é a parte humana. Mas depois de um tempo, seu pai morreu e ele o enterrou. Então ele tinha seu sobrinho, e então brigas e discussões surgiram. Esse era Ló. E finalmente Ló fez a sua escolha e desceu para Sodoma. E você notou que Abraão, ele não discutiu com Ló. Ele disse: nós somos irmãos, não devemos discutir. Porém, levante a sua cabeça e vá para qualquer lado que você quiser ir. Se você for para o leste, eu irei para o oeste. Se você for para o norte, eu para o sul. Eu irei para o sul. Esta é a atitude cristã. Esteja disposto a dar ao outro homem o melhor do acordo. Sempre apresente-o a ele. Deixe-o fazer a sua escolha. Por quê? O que fez Abraão fazer aquilo? Ele sabia que a ele tinha sido prometido por Deus que ele daria a coisa completa de qualquer maneira. Amém? Sendo assim, se é uma tenda ou uma choupana, por que deveríamos nos preocupar? A coisa completa nos pertence. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Toda ela nos pertence. Deus nos disse assim: então, dê ao homem o melhor da escolha de se ele quiser. Talvez isso seja tudo o que ele alguma vez conseguirá, mas tudo isso vos pertence, herdeiros da salvação, pela promessa. É tudo vosso. Após eu ler estas coisas aqui na mensagem do irmão Branham, o que me vem ao pensamento agora é o que você ou eu, nós mesmos colocamos em prioridades em nossa vida. Você chegou realmente à convicção que estamos aqui de passagem? Sim, vivemos aqui, trabalhamos, pagamos nossas contas, nossos impostos, mas não somos daqui. As coisas daqui passarão, serão destruídas. O que adianta nós estarmos ali às vezes brigando, um brigando por alimento, dizendo que o alimento é melhor aqui, melhor ali,
ou outro dizendo, não, mas eu também não dou muita importância para isso, e brigando entre eles, sabendo que estas coisas serão todas destruídas. O filme na TV, o futebol, as notícias diárias de catástrofes, tudo passará. Mas se nós somos cristãos verdadeiros, colocamos como prioridade as coisas de Deus e nossa salvação. E nisso está incluído em dar a Deus o que é de Deus. Podemos ter nossos momentos de lazer, mas primeiro Deus e a casa do Senhor. Nossos dízimos, ofertas, dando a Deus o que é de Deus, para que haja a igreja do Deus vivo no mundo, o quartel-general dele aqui, até que venha e nos tire desse mundo, aquele quartel-general que está ainda sendo corrompido até hoje, porque onde está o quartel-general fundado pela pessoa estranha que nós pensávamos que a mensagem era de um só homem, e a mensagem sendo de um só homem foi explicado para nós pela pessoa estranha, que esta mensagem veio de Jeffersonville, Indiana, lá como a primeira mensagem, mas foi trazida para a mensagem no fim do mundo, aqui no Brasil, aquela língua estranha, que o próprio Branham teve uma visão e não entendeu aquela língua, e era o brasileiro, era o português. E então, nossa esposa, sabendo disso, vamos e declaramos ali que, após a pessoa estranha partir, que aquilo é simplesmente um tabernáculo local. Nunca foi um tabernáculo local, pode ter começado como um tabernáculo local, mas a coluna de fogo estava ali sobre a coluna, sobre a pessoa estranha, pregando e explicando para nós. Ou vocês não creem que a coluna de fogo estava ali, assim como ela esteve com o irmão Martim quando veio para o Brasil? Ou vocês não creem que a coluna de fogo veio para o Brasil após os Estados Unidos com o irmão Russell Martim? Então, meus irmãos e minhas irmãs branhamitas, até mesmo da terceira etapa revelada, se vocês não creem que a coluna de fogo veio trazer a sua mensagem através de um homem só, em cada tempo que teve, e ainda no nosso tempo, o que fizeram, ou o que estão fazendo com a mensagem do pastor Osmar Rodrigues Costa? Ele não precisou ser um profeta, porque a mensagem já havia sido profetizada e restaurada para todos nós. Eu não preciso ser um profeta, apenas um vaso que Deus chamou e disse: pregue a mensagem e o resto eu cuidarei. Não importa os que zombam e os que riem, eu cuidarei deles, disse o Senhor. E Ele está fazendo até hoje, irmãos. Eu tenho visto. Se aqueles irmãos que me conhecem, ou que me conheceram aí por passagens nas igrejas branhamitas, e que hoje ainda falam mal de mim, e não entendem estas palavras, até mesmo pastores, fabricados pastores, porque são pastores fabricados, vocês não tiveram o chamado do Senhor. Os que têm chamado do Senhor pregam a mensagem de um só homem, e elas vêm nesta linha, desde o alfa até o ômega, e quem sair fora desta linha é considerado denominação e não chamado para pregar o evangelho do Senhor, e está pregando um evangelho e recebendo dízimos fora da vontade de Deus, porque o dízimo é para ser pago corretamente naquela linha de alfa até o ômega. Então o dízimo tem valor. Aí o dízimo está na igreja correta, a qual o Senhor recebe o dízimo no céu, porque sabe que a sua igreja está firmada aqui na terra. E mesmo após o irmão Russell Martim ter partido, ainda assim tentaram continuar a mensagem dele com aquele, que era o neto dele, mas não teve chamado do Senhor para pregar da mesma maneira. Pode ter pregado, mas não teve. E esta mensagem também não é porque é parente do profeta que vai continuar a mensagem lá nos Estados Unidos, não. É quem Deus quiser levar adiante com a mensagem. É quem Deus coloca, é quem Deus escolhe. Assim foi com Moisés,
assim foi com Davi, o rei Davi, e assim com todos os escolhidos de Deus, e até mesmo com o apóstolo Paulo, e também finalizando com o irmão William Marion Branham. Então, após Branham, veio aquela mensagem chamada ali, pregada pelo irmão Branham, Espírito da Verdade, né? Naquela pregação Espírito da Verdade, dos parágrafos 42 ao 44, e não tirem fora o 44, como tem alguém pregando por aí, dizendo que terminou no 42, chegamos na pessoa estranha e tudo finalizou. Não, havia um 44 para se cumprir, que estava ali nas entrelinhas, e vocês não entenderam, porque Deus não podia revelar ainda. Deus revela aos poucos e foi revelar após a pessoa estranha partir. Por isso, meus irmãos, venham para o caminho correto da mensagem, antes que seja tarde, para que nós possamos alcançar o quartel-general de Cristo ainda aqui na terra, a esposa do Senhor manifestada, a qual subirá no rapto e terá a transformação de corpos como Deus quer que seja, e não como o homem quer que seja. Que Deus abençoe os irmãos e que dê a Deus o que é de Deus. Não só os dízimos e as ofertas no lugar correto. O lugar correto é a mensagem correta da hora e do dia, na mensagem da hora. Esse é o lugar correto de dizimar. Mas não somente os dízimos. Dê a Ele o seu coração, a sua vida, a sua fidelidade, a sua prioridade em todas as coisas. Tenha seu lazer. Não é proibido ter seu lazer, mas até mesmo lá no seu lazer, o seu pensamento tem que estar em Jesus todo momento. Todo momento na palavra, porque Ele disse que não sabemos a hora nem o dia em que Ele virá. E nós precisamos estar atentos para receber a hora e o dia que Ele virá e nós recebermos a nossa transformação para sairmos deste mundo antes que o anticristo venha e nos leve todos com Ele, embaixo dele, para sermos ali massacrados nas mãos do diabo. Que Deus ajude nós. Vamos orar, irmãos. Deus ajude vocês, irmãos da internet. Agora, irmão Luiz, vamos orar para terminar a nossa live culto aqui. E também vamos orar, vou pedir para o irmão Luiz que me ajude na oração. Nós vamos orar, quero orar para aquelas pessoas que são viciadas, drogadas, que se tem alguém hoje assistindo na internet este culto, esta palavra, e tem algum problema com vícios, drogas, bebida alcoólica, seja o que for, meu irmão, minha irmã, liberte-se desse caminho. Saiba que Deus está pronto a receber você para você ser feito um filho de Deus. E não ser feito um filho, você já é um filho. Se você é um filho, você apenas saberá que é. E precisava estar no meio dos filhos de Deus, daqueles que são verdadeiros, da esposa do Senhor, e ser um com eles, para irmos junto à casa do Pai, naquele dia em que tivermos nossos corpos transformados e o corpo do Senhor estiver ali, esperando nós nas nuvens para nós nos unirmos a Ele. Então eu oro e peço, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora traga libertação para estas pessoas que são viciadas, drogadas, até mesmo aqueles que têm doenças como diabetes e outras coisas mais. Levante sua mão onde você está aí e diga, eu recebo esta oração, eu estou curado agora mesmo, eu recebo esta cura, eu não desejo mais estar nesta vida, neste vício do cigarro, seja o que for. Pai, isto não vem de Ti, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não quero mais me drogar, eu estou estragando meu corpo, a minha vida, o corpo que Tu me deu para viver aqui na terra, onde eu tenho que Te servir enquanto estou aqui na terra, e eu vou procurar aquele lugar em que tenho que estar, aquele lugar em que eu vou estar com os meus irmãos que serão arrebatados, é ali que eu tenho que estar. Então entrega teu coração e receba a salvação onde você está agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até mesmo você que é meu inimigo, receba a tua salvação de não ser inimigo e falador e fofoqueiro pelas costas do teu irmão.
que tem um chamado, está respondendo este chamado para Deus, não queira você receber a condenação de Deus por zombar do chamado que Deus fez a este teu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pela libertação destas pessoas e até mesmo por nós aqui. Que Deus nos abençoe aqui, nosso ministério, neste pequeno espaço que temos para pregar. Deus abençoe você, esteja onde estiver, e receba a sua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. E receba a palavra que foi dada hoje também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão Luiz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. E nós aqui desejamos até uma próxima oportunidade que possamos estar ali mais uma vez ouvindo a palavra de Deus, né, irmãos? Deus abençoe todos.